Olá pessoal, iremos apresentar um trabalho da disciplina de Conservação de Solos e Água do curso de Bacharel em Zootecnia da nossa docente, professora e doutora Maria Maiara Casotti. O grupo é composto por Euclides Dias Moreira Júnior, Gabriel Osmares Meliado dos Santos, Jean Rodrigues, Matheus Antônio Valandro e Matheus Henrique Ranzini Ió. Iremos abordar a ciclagem de nutrientes por plantas de cobertura na entre-safra em um solo de cerrado. Introdução. A utilização do cerrado para a produção agrícola é necessário obtermos resultados significativos, porém sustentáveis. E para esta sustentabilidade, temos que empregar tecnologias. E uma destas tecnologias que vem sendo empregada é o plantio direto, cujo o mesmo tem a sua finalidade a ciclagem dos nutrientes. A ciclagem ela ocorre pelas plantas ao momento que absorvem os nutrientes das camadas subsuperficiais do solo e então, após essa absorção dos nutrientes, elas liberam os nutrientes na camada superficial, através da decomposição desses resíduos da sua biomassa. E esses resíduos culturais, eles ficam na superfície do solo e constituem uma grande porcentagem de reserva de nutrientes para o solo, pois as plantas, por um processo de decomposição pelos micro-organismos e por fungos, e bem como a influência do tempo, do clima, podem influenciar no aceleramento dessa decomposição ou não. Esta disponibilização, que nem havia dito no slide anterior, pode ocorrer de forma rápida e intensa ou lenta e gradual. Tudo isto vai depender de fatores que estão influenciando essa disponibilização desses nutrientes, bem como a precipitação pluvial, no caso a água, a quantidade de umidade no solo, na planta vai influenciar, a temperatura, uma grande influenciadora. A temperatura e a precipitação pluvial são importantíssimas na degradação, na proliferação de macro e micro bactérias, fungos. E essa atividade ela se torna interessante num solo com ideal temperatura e precipitação pluvial. E essa qualidade e quantidade do resíduo vegetal vai depender de todos os fatores trabalhando em conjunto, através de um estudo zootécnico, agronômico, que nos permita indicar a época correta para realizar, porque quando pensamos em um plantio, tudo tem que ser programado, desde uma pulverização, desde a época do plantio até em como disponibilizar no plantio direto esses nutrientes na época certa para que dê aquele pique e a produção seja o esperado. Tudo isso tem que ser levado em conta e estudado para que não dê prejuízos e se torne cada vez mais importante o emprego de profissionais capacitados nessa área. Olá, eu sou o Jean. Diversas espécies de plantas de cobertura do solo podem ser utilizadas. No entanto, para uma espécie seja mais eficaz na ciclagem de nutrientes, deve haver uma sincronia entre os nutrientes liberados pelo resíduo da planta e de cobertura e a demanda da cultura de interesse comercial cultivada em sucessão, ou seja, depende
da planta que você quer colocar, dependendo da planta que você quer colocar logo depois, em sucessão à gramínea que você está utilizando, vai depender tudo qual gramínea você usar. E no caso do cerrado, as espécies mais utilizadas são as gramíneas que têm uma boa resistência ao déficit hídrico e uma boa quantidade de biomassa produzida. Ou seja, pelas gramíneas, aquelas gramíneas que, principalmente penicillium, se eu não me engano, tem um pouco mais de resistência, as gramíneas que atuam, ou melhor, elas têm um pouco mais de resistência à seca, ao calor, esse déficit hídrico que tem na região do Cerrado, elas são mais utilizadas, pois além dela agregar mais na sua biomassa, ela consegue, que vai ser a única que vai conseguir ser eficaz nesse solo, esse solo um pouco mais com déficit hídrico, esse solo um pouco mais seco. O objetivo desse trabalho foi determinar o acúmulo e a liberação de nutrientes, o NPK, nitrogênio, fósforo e o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre na cobertura do solo promovida por gramíneas. O local utilizado, ou seja, materiais e métodos. O local utilizado foi um experimento. O experimento foi instalado em uma área experimental da Universidade do Rio Verde, no município Rio Verde, e um latossolo vermelho de distroférrico, que possui uma textura argilosa. As características químicas desse solo, que foi avaliada, é uma camada arável de 20 centímetros, ou seja, a característica do solo que foi utilizada foi feita uma profundidade de 20 centímetros. O pH do solo foi de cloreto de cálcio, que é CaCl2, foi de 4,7, 1,24 miligramas de decímetros cúbicos de fósforo, 0,68 centimols decímetro cúbico de potássio, 3,02 centimol decímetro cúbico de cálcio e 1,22 centimol decímetro cúbico de magnésio e 4,90 centimol decímetro cúbico de H+Al. Bom, as cultivares utilizadas foram o milheto, o amaranto e o capim pé de galinha. E foram separados em parcelas, cada uma com uma espécie de gramínea. As subparcelas foram constituídas por 9 épocas de avaliação, de 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240 dias após o manejo de dissecação. E antes da implantação das plantas de cobertura, realizou-se o controle das plantas daninhas presentes na área com herbicidas. E na avaliação da produção de biomassa verde seca, foi amostrada uma área de 0,25 metros quadrados em 3 pontos ao acaso, em cada parcela, 3 dias após a dissecação, quando as plantas já apresentavam completamente a absorção do herbicida. E o material mostrado foi secado em estufa com a circulação e a renovação forçada de ar de 65 graus por 72 horas. Ele fez esse processo a fim de avaliar a ciclagem de nutrientes e foram utilizadas sacolas de nylon com uma malha de 2 milímetros de cobertura nas dimensões de 0,15 por 0,20 metros. Aí as sacolas foram instaladas na superfície do solo, na linha central e da parcela em números de 8 parcelas. Esse é só um gráfico ilustrativo mostrando os dados referentes à temperatura média mensal e à precipitação total mensal durante o período de condução do experimento. A produção de biomassa seca foi de 2.891, 10.801 e 8.753 kg por hectare. É uma relação de CN de 21, 34 e 29, respectivamente para o amaranto, o milheto e o capim pé de galinha. E o milheto e o capim pé de galinha se destacaram nessa produção de biomassa.
E nessa tabela 1, ela relata aqui que a quantidade de nutrientes acumulado depende da espécie a ser utilizada, do estágio fenológico da produção de matéria seca e do período de plantio. E observaram um grande acúmulo de nitrogênio, cerca de 348 kg por hectare, e também de potássio de cerca de 314 kg por hectare. No milheto BN2, quando o plantio foi realizado no verão, em região de cerrado com elevado índice de pluvial e elevadas temperaturas. Bom, e neste trabalho, as elevadas precipitações foram verificadas em abril, como mostra aqui na tabela anterior, que eles favoreceram o maior acúmulo de biomassa e nutrientes, principalmente pelo milheto e pelo capim pé de galinha. Bom, essa tabela ela fala dos nutrientes liberados da, da biomassa do capim amaranto, milheto e capim pé de galinha. Eles fizeram uma relação de liberação durante um período de tempo, em dias. Por exemplo, nos primeiros 30 dias, o nitrogênio liberado, a maior quantidade de nitrogênio liberado foi do amaranto, enquanto o milheto e o capim pé de galinha não foi tão comparado ao amaranto. Já há 240 dias, o mesmo nitrogênio, o mesmo nutriente, já teve um aumento maior para o capim pé de galinha. Aí, se for comparar os demais nutrientes liberados, né, por exemplo, o potássio, no decorrer dos 240 dias, vê que teve uma homogeneidade, digamos assim, em questão da liberação nesse período. E se for olhar nos demais nutrientes liberados, cálcio, magnésio e enxofre, no período de 240 dias, eles mais ou menos têm uma mesma, uns valores aproximados. Nessa tabela 3, são medidos os coeficientes de regressão, que é basicamente o quanto que aquele nutriente vai se dissipando, basicamente, né? Por isso que eles dão uma fórmula de coeficiente de regressão e meia-vida. Essas medidas são, por exemplo, usadas para materiais radioativos, por exemplo, que eles medem o quanto aquele material ele tem efetividade num período de tempo, sempre calculando a metade desse tempo, metade até o limite dele, quando ele não tem mais eficiência. Nesse caso aqui foi a mesma coisa, só que lógico, nutrientes para a planta. A tabela 4 faz as comparações entre eles e ficou evidente que nas espécies de pé de galinha e milheto, eles foram semelhantes. Uma das características que permitiu que isso acontecesse foi que eles são duas gramíneas. E como esse trabalho leva em consideração o cerrado, isso é importante. Por quê? Porque eles fornecem palhada, ou seja, uma reciclagem dos nutrientes. Ele consegue reestabelecer ou melhorar as características do solo. E levando em conta o cerrado, isso é de extrema importância. Aqui temos uma tabela que mostra o coeficiente de presença dos nutrientes na palhada, na biomassa. Tanto sendo no milheto mais o capim de pé de galinha, onde predomina o nitrogênio, fósforo, magnésio e enxofre, e cálcio na palhada de amaranto mais milheto. Esses dados foram retirados após 140 dias logo após o manejo. Aqui temos gráficos que demonstram melhor
a distribuição desses nutrientes conforme o passar do tempo, e demonstrando cada tipo de variedade de cultura e as quantidades, cada uma sendo diferente da outra. Conclusões. O milheto e o capim-pé de galinha acumulam as maiores quantidades de nutrientes na biomassa. O potássio é um nutriente acumulado em maior quantidade. A liberação de potássio é a mais rápida e apresenta comportamento diferenciado entre as espécies. As maiores taxas de liberação de nutrientes são observadas nos resíduos culturais de amaranto. Referências. Obrigado pela atenção.